Pavão? Bom dia a todos. Desculpe, eu vou repetir porque o microfone estava desligado. Declaro aberta a 24ª sessão ordinária do Pleno, realizada em 24 de julho de 2024. Passo a palavra à senhora secretária para a leitura do expediente. Não há expediente a ser lido. Também não há comunicados da presidência e deixo a palavra franqueada aos senhores conselheiros e conselheiros substitutos e procurador de contas, doutor Douglas. Alguma comunicação? Conselheiro Pavão. De pauta do processo 3113/2019. Obrigado. E também vou manter aqui a suspensão do processo 3755/2019. Obrigado. Ai, meu Deus do céu. Senhor presidente, Conselheiro Daniel. só pedir a retirada de pauta de dois processos, 4561-2023 e o 1621-2023. Senhor presidente, eu gostaria de listar os impedimentos de hoje, que são 3 processos do conselheiro Osmário Freire Guimarães, processo 3339-2013, 7851-2018, 6697-2022, e pedir a inclusão em pauta do processo 3048-2024, do projeto de instrução normativa sobre os procedimentos administrativos vinculados à transição de governo dos chefes dos poderes municipais por ocasião da transmissão de mandato no âmbito do Estado do Maranhão. E é só. Senhor presidente, eu agora peço a inclusão de pauta do processo 731/2024. Tudo bem. Alguma comunicação mais? Douglas, senhor procurador. Então, vamos adiante. Convido o conselheiro Álvaro a iniciar sua relatoria. Bom dia, senhor presidente, conselheiros, conselheira Flávia, professora, orientadora. Procurador do Ministério Público de Contas. Relato primeiramente o processo 277/2023. Representação interposta por empresa Kadoshi Serviços Corporativos Limitada, em face ao pregão eletrônico número 003/2023. Realizado pela Prefeitura de Maranhãozinho, exercício 2023, de responsabilidade de Antônio Dias Carneiro Filho, secretário de Administração, Isadora Silveira de Assis Pires, presidente da CPL, e pregoeira Maria Deusa Lima Almeida, prefeita.
com o objetivo de registrar preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços, locação de estrutura metálica, montagem e organização de eventos, interesse da Prefeitura de Maranhãozinho. Então, senhor presidente, senhores conselheiros, conselheira, manifesto minha concordância com o parecer do Ministério Público de Contas lá do doutor Jário Cavalcante Vieira, não acolher as razões justificativas da defesa apresentada, inclusive do requerimento de arquivamento do processo representação TCE 277/2023, aplicar uma multa de R$ 2.000 aos responsáveis solidariamente Antônio Dias Carneiro Filho, secretário de Administração, e a senhora Isadora Silveira de Assis Pires, presidente da CPL e pregoeira, com fundamento do artigo 67, inciso 3 da Lei 8.258/2005, Lei Orgânica do Tribunal de Contas, concomitantemente com o regimento interno, em razão do descumprimento às exigências de transparência ativa, prevista na Lei Complementar 101 de 2000. Determinar que sejam realizados novos contratos, bem como não sejam renovados contratos já firmados que sejam decorrentes do pregão eletrônico 003/2023, realizado pela Prefeitura de Maranhãozinho, para eventual e futura contratação de empresa especializada em prestação de serviços, locação de estrutura metálica e montagem de organização de eventos. Após o trânsito julgado, a pensar esses autos ao processo de prestação de contas da Prefeitura de Maranhãozinho no exercício de 2023, fundamento no artigo 50 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas. E comunicar aos representantes, ao representante e representado o inteiro teor da presente decisão. Processo 783/2023. Representação formulada pela empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Limitada contra o município de Maranhãozinho, exercício 2023, responsabilidade de Maria Deusa Lima Almeida, prefeita, Antônio Dias Carneiro Filho, secretário de Administração, Isadora Silveira de Assis, presidente do CPL e pregoeira, por suposta irregularidade na contratação de edital de pregão eletrônico 010/2023, cujo objeto registro de preço para eventual e futura contratação de empresa especializada em prestação de serviços de instalações e manutenção de plataforma. Está bem similar ao anterior, né? 010 e o outro era... pregão 03, esse é o 010, o outro é o 03. Cujo objeto é registro de preço para eventual e futura contratação de empresa especializada em prestação de serviços de instalações e manutenção de plataforma integrada, fornecimento de equipamentos, hardwares, para suporte operacional de telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS, GMCM, GPRS e EDGE. Gerenciamento e controle de informações da frota para uso de tecnologia QR Code ou sensor de aproximação. A procuradora constituída, eu voto concordando com o parceiro do Ministério Público de Contas, doutor Jário Cavalcante Vieira, conhecido da representação, de acordo com a nossa lei orgânica, acolher em parte as alegações de defesa apresentadas pelo senhor Antônio Dias Carneiro Filho, secretário de Administração, pela senhora Isadora Pires Pregoeira, quanto à perda de objeto da apresentação em virtude da revogação dos procedimentos citatórios do pregão eletrônico 010/2023, RP, e pregão eletrônico 018/2023, SRP. Recomendar ao município, representado pela senhora Maria Deusa Lima Almeida, prefeita, para que, nos próximos procedimentos licitatórios para o mesmo objeto, não inclua a obrigatoriedade de integração entre sistema de gerenciamento de frota e sistema de rastreamento veicular e que adote medidas para assegurar o cumprimento exato dos dispostos do artigo 37, do inciso 21,
da Constituição Federal, súmula 247 do Tribunal de Contas da União, abster-se de incluir no ato convocatório exigências que violem o princípio da isonomia, da legalidade, da competitividade, da proporcionalidade e da razoabilidade. Determinar o arquivamento dessa representação em razão da perda de objeto e comunicar ao representante e aos representados o interior dessa decisão. Processo 5847/2023, denúncia formulada pela empresa Microtécnica Informática Limitada com pedido de medida cautelar. Neste ato, representado pelo senhor diretor, senhor Roberto Márcio Nardes Mendes, em desfavor do pregoeiro da Prefeitura de Timbiras, exercício 2023, responsabilidade de Antônio Borda Lima, prefeito, e Neida Melo Bezerra, pregoeira, versando sobre suposta irregularidade na condução do procedimento licitatório de pregão eletrônico 012 de 2023, cujo objeto é o registro de preços para a futura e eventual contratação de empresa especializada para aquisição de materiais permanentes e utensílios, tendo como órgão participantes as secretarias de Administração e Planejamento, Educação, Saúde e Assistência Social, visando o bom desenvolvimento das atividades nelas desenvolvidas em apoio à Prefeitura. Voto, concordando com o parecer do Ministério Público de Contas, lá do Douglas Paulo da Silva, no seguinte sentido: conhecida a denúncia, indeferir o requerimento da cautelar, não evidenciando o risco de lesão a erário que justifique a sua concessão, estando ausente os requisitos previstos no artigo 75 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas. Citar a senhora pregoeira, já citada, né? Pregoeira de Timbiras, para que se manifeste no prazo de 15 dias, apresentando suas alegações de defesa acerca das irregularidades apontadas na RI 2343/2024, NUFS 2, líder 4. Recomendar que faça cumprir, doravante, na íntegra, os ditames da Lei Complementar 101/2000, LRF, Lei de Acesso à Informação, e os princípios constitucionais da legalidade, publicidade, moralidade e instrução normativa, e a Instrução Normativa 59/2020. Fazendo a alimentação no portal de transparência do município. Relata agora o processo que eu pedi para incluir em pauta, o 731/2024. Trata-se de embargo de declaração referente à representação interposta por cidadã em desfavor da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de São José de Ribamar, em que, na sessão de 22/5/2024, por meio da decisão PLTCE 955/2024, foi concedida a medida cautelar pela suspensão. Eu vou pedir para um momento que minha assessora está digitando aqui algo mais na minha, meu voto. Estamos trabalhando simultaneamente aqui. Pronto. Pela suspensão dos atos administrativos referentes à concorrência 013 de 2023 e pelas adequações, necessárias para garantir a total publicidade e competitividade desses certames, pela suspensão dos atos decorrentes dela, inclusive contratos e pagamentos até o julgamento do mérito do processo. Observa-se que a urgência de trazer este processo hoje leva em consideração que os argumentos apresentados pelos embargantes demonstraram claramente a necessidade de reconsideração da medida cautelar, a tempestividade no protocolo dos embargos, somada à urgência do caso e aos possíveis danos irreparáveis à população de São José de Ribamar,
Justifico a concessão do efeito suspensivo solicitado. Também visa preservar o interesse público, a continuidade de serviços essenciais e a saúde da população, evitando a paralisação do serviço de manejo de resíduos sólidos e garantindo a conformidade com as normas legais. Diante dos fatos citados, senhor presidente, senhores conselheiros, conselheira, procurador Douglas, Ministério Público de Contas, voto para que, conhecido o embargo da declaração, com fundamento no artigo 138, parágrafo 1º da Lei 8.258, 2005, Lei Orgânica, Tribunal de Contas, dar provimento ao embargo da declaração, determinando a suspensão da medida cautelar, a suspensão imediata dos efeitos da decisão 955/2024, PL-TCE, para garantir a continuidade dos serviços essenciais de manejo de resíduos sólidos de limpeza urbana do município de São José de Ribamar, em caráter emergencial por 180 dias, evitando danos irreparáveis à saúde pública e ao bem-estar da população. Determinar o senhor Júlio César de Souza Matos, prefeito do município de São José de Ribamar, e a senhora Carla Araújo Souza, presidente da Comissão Permanente de Licitação de São José de Ribamar, que providencie e realize nova licitação escoimada das ilegalidades e irregularidades verificadas na concorrência 013/2023 e apontado no relatório SONS 1915/2024, UFS 2, líder 5, a fim de garantir o atendimento integral à lei e aos princípios da competitividade e da isonomia, a ser concluída no prazo máximo de 6 meses, a contar da data da ciência pelos representados da correspondente decisão deste Tribunal de Contas, sob pena de aplicação de multa nos termos do artigo 67, inciso 3 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas. Disponibilize o termo de contrato 003/2024, bem como todos os documentos e todas as informações necessárias à demonstração da efetividade e adequação e adequada prestação dos serviços. Referente a esta contratação, nos processos físico ou eletrônico e na página de transparência do município para acompanhamento e eventuais fiscalizações por este Tribunal de Contas. Recomendar também ao senhor prefeito e à senhora presidente da CPL que, no projeto básico termo de referência utilizado para contratações públicas futuras, cujo objeto seja a prestação de serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos, especificados nas leis federais número 11.445/2007 e 12.305/2010, e alterações atente ao disposto na orientação técnica IBROP, OT e BR 007/2018. Determinar o monitoramento pela unidade técnica competente deste tribunal do cumprimento das determinações dispostas na decisão que vier a ser emitida nos termos do artigo 50, inciso 3 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas. Citação dos responsáveis. A citação dos responsáveis, o senhor Júlio César de Souza Matos, o prefeito, e a senhora Carla Araújo Souza, presidente da CPL, para tomar ciência dessa decisão e apresentar as resoluções acerca da retomada de prestações de serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos no prazo de 15 dias, conforme parágrafo 3º do artigo 75 da Lei 8.258/2005. Esse processo foi de suma urgência, como vemos aqui, detalhadamente na minha tomada desta decisão, trazer aqui para tomarmos a decisão em conjunto, claro, estou trazendo a plenário,
porque falta de recolhimento de resíduos sólidos, o lixo que fica na calçada em todos os municípios de São José de Ribamar, que cresce a cada dia a população, a gente vê que abrange bairros que a gente se confunde até que é São Luís do Maranhão ou do Ribamar. Isso aí é uma coisa de extrema urgência. Porém, chegamos a essa decisão neste exato momento. Assim é meu voto. Pode me manifestar? Senhor presidente, gostaria da palavra. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros e doutor Álvaro. Senhores, esse processo nós tivemos a oportunidade de debater em gabinete e, conforme já o relator expôs, é um processo de extrema urgência e necessidade por se tratar de uma matéria de saúde pública, que é a coleta de resíduos. E, em comum acordo, né, nesse debate lá no gabinete, nós sugerimos, e foi acatado pelo relator, que se fizesse a inclusão em pauta, mesmo não havendo, estando decidindo uma parte do mérito dessa questão, só pela urgência, e também nós não tivemos a oportunidade de incluir nosso parecer no processo também, devido ao prazo. Mas eu gostaria de manifestar que o Ministério Público de Contas ele opina na mesma linha do voto do relator, e porque nós temos um grave problema aí de um dano reverso, de um prejuízo enorme à população do município de São José de Ribamar, pelo acúmulo de lixo que pode já ser feito isso aí. De forma que eu queria incluir aqui em banca também, né, e obviamente de forma oral, a nossa opinião, que vai geralmente ao encontro da opinião da posição da unidade técnica e o voto projetado pelo conselheiro Álvaro César agora. Então, considerando aprovado. Considerando todos aprovados na forma relatada por Vossa Excelência, convido o conselheiro Jorge Pavão a iniciar sua relatoria. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, conselheiro substituto, senhor procurador. Inicialmente, eu quero fazer aqui pedido de retirada de pauta, senhor presidente, do processo 6147/2022, que deixei de fazer por um lapso no momento oportuno. É um recurso de revisão, porque o mesmo já foi realmente julgado aqui, entrou na pauta equivocadamente. Mas, iniciando aqui nossa relatoria mesmo, propriamente dita, o relato do processo 3997/2017, que é uma representação, que está como recurso de representação, exercício 2017. O representante do Ministério Público de Contas, o representado é Laércio Coelho Arruda, prefeito municipal de Lago da Pedra, no referido exercício. Recorrente é João Azedo, Sociedade de Advogados. Contrato de auto e recurso à consideração interposto pelo escritório de João Azedo, Sociedade de Advogados, que declarou a ilegalidade contra da liberação preferida do PL-TCE número 418/2021, que declarou a ilegalidade do processo de inexigibilidade que deu origem ao contrato celebrado entre o município de Lago da Pedra e o escritório João Azedo Brasileiro e Advogados. Os autos foram enviados à unidade técnica para análise do recurso de reconsideração interposto, que, após ressaltar que os pontos levantados pelo recorrente já foram amplamente discutidos no relatório de instrução número 19664/2018 e no decurso da representação se manifestou por meio de relatório de instrução número 1675/2023,
pelo conhecimento e não provimento do recurso, aplicação de multa e informação responsável acerca da decisão. O Ministério Público de Contas também opinou pelo conhecimento do recurso, não provimento, aplicação de multa pelo não envio de elementos de fiscalização ao SACOP e ciência ao responsável, já visto o pleito relativo ao processo já ter sido exaustivamente tratado neste tribunal. Então, pelo exposto e concordando em parte com o parecer do Ministério Público de Contas, voto para que este tribunal decida conhecer do presente recurso por preencher os requisitos de admissibilidade estabelecidos na Lei 8.258/2005. No mérito, negar-lhe provimento, tendo em vista que a recorrente não apresentou novos fatos ou argumentos para afastar as ilegalidades verificadas pela decisão recorrida, manter na sua integralidade as determinações consubstanciadas na decisão PLTCE 418/2021 e dar ciência ao responsável da decisão. É como voto, senhor presidente. Relato agora o processo 4.401/2021. É a prestação de conta anual de governo, Prefeitura Municipal de Presidente Sarney. É responsável Valéria Moreira Castro. O exercício é 2020. Neste contexto, a análise preliminar das contas, consubstanciada no relatório de instrução 2081/2022, consignou as seguintes ocorrências. Aplicação em percentual abaixo do limite mínimo estabelecido no artigo 202 da Constituição Federal, segundo a qual o município aplicarão nunca menos do que 25% da receita resultante dos impostos, compreendida e proveniente da transferência, da manutenção e desenvolvimento de ensino, MDE. De acordo com a análise, o município de Presidente Sarney demonstrou ter aplicado apenas 13,49%, descumprindo, assim, a determinação constitucional. O Poder Executivo repassou à Câmara Municipal de Presidente Sarney o montante de R$ 1.346.075, correspondente ao percentual de 7,05%, descumprindo, assim, o limite constitucional estabelecido no inciso 1 do caput, combinado com o parágrafo 2º, inciso 1 do artigo 29 da Constituição. Aumento da despesa com o pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato. De acordo com a instrução, como o caso concreto trata do último ano de mandato, observou-se que a despesa com o pessoal do município de Sarney, no primeiro trimestre, foi equivalente a 47,82%, no segundo semestre, 49,82%, e no último trimestre, 53,25%, em desacordo com o parágrafo 4º do artigo 23 da Lei Complementar 101/2000. Assim cumprido o que determina o artigo da Constituição Federal, a gestora foi citada para que o prazo de 30 dias apresentar as alegações de defesa, havendo registro do pedido de prorrogação de prazo e, posteriormente, a juntada da defesa, esta protocolada de forma tempestiva. A conclusão da unidade técnica, depois de analisado o recurso, foi pela desaprovação das contas anual do governo da Prefeitura Municipal de Presidente Sarney, referente ao exercício financeiro de 2020. Chamada a se pronunciar, o Ministério Público de Contas também se manifestou pela desaprovação das contas. Então, faço o exposto. E, de acordo com o parecer do Ministério Público de Contas, voto para que este tribunal emita parecer prévio pela desaprovação das contas anuais de governo do município de Presidente Sarney, exercício financeiro de 2020, é responsabilidade da senhora Valéria Moreira Castro, com fulcro no artigo 8º, parágrafo 3º, item 3 da Lei Estadual 8.258/2005, em razão das irregularidades descritas no item 3 do relatório de instrução conclusivo 1466/2003. Aí cita aqui quais são os itens. No caso, é aplicação, é percentual abaixo do limite, no que se refere ao MDE, aplicou apenas 13,49%. Também do repasse da Câmara Municipal, que está acima do limite constitucional, e o aumento da despesa com o pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato. E que encaminha após o trânsito julgado, a Câmara Municipal de Presidente Sarney, cópia dos autos, acompanhando do parecer prévio sobre a aplicação do diário oficial eletrônico, bem como cópia deste relatório para fins do exposto do parágrafo 2º do artigo 31 da Constituição Federal. Recomendo ao presidente da Câmara Municipal de Presidente Sarney que disponibilize os presentes contos durante 60 dias a contato contribuinte para
a qualquer contribuinte para exame e apreciação do que deverá ser dada ampla defesa. É o voto, senhor presidente. Relato agora o processo 4067. 4067/2023 é uma representação do Justiça Financeira de 2023. Representante é o Núcleo de Fiscalização do Tribunal de Contas. Representado no município de Esperantinópolis. Responsável, Aloysio Carneiro Filho. Tem representação, apresentada pelo Núcleo de Fiscalização 2, contra o município de Esperantinópolis, em que são reportadas evidências de irregularidade na declaração de dados no Centro Escolar de 2022, referentes à matrícula da educação básica em tempo integral. Na representação, que de acordo com as informações prestadas no Centro Escolar de 2022, o município de Esperantinópolis informou que possui 2.584 alunos matriculados em regime de tempo integral e dispõe na sua rede escolar de uma escola que oferece essa modalidade de ensino. Afirma que houve realização de levantamento em loco, que no ente representado, onde se observou que o município de Esperantinópolis possui uma escola que funciona em tempo integral e apenas 100 alunos matriculados nessa modalidade de ensino, que permite concluir que foram informados 2.484 alunos a mais pelo município, o que resultou em repasses significativos de valores superiores aos devidos, já que, segundo o artigo 43, parágrafo 1º, inciso 1 da letra I, da Lei 14.103/2020, lei do Fundeb, os municípios recebem um incremento de 30% em relação aos valores base por aluno, para cada aluno matriculado da modalidade de ensino integral, evidenciando, assim, irregularidade grave. A obediência aos princípios constitucionais da contraditória da ampla defesa, procedeu-se inicialmente a citação por correio, gestor responsável, que se mostrou infrutífera. A seguir, procedeu-se a citação por edital dos gestores. Apesar de regulamento citado, os gestores não apresentaram defesa nos autos. Para se manifestar nos autos, o Ministério Público de Contas opinou que seja celebrado termo de ajustamento de gestão, TAG, entre o Tribunal de Contas do Estado e a Prefeitura Municipal de Esperantinópolis, para fins de implementação da educação básica em tempo integral, com a observância dos padrões de qualidade para os ambientes educacionais. Que seja dado ciência ao Ministério da Educação dos fatos narrados na representação. Determinar a CEFIS que institua processo de trabalho específico e contínuo para acompanhamento da educação em tempo integral, de modo a que este tribunal possa comunicar à sociedade e ao Poder Legislativo, ano a ano, a evolução do desenvolvimento da educação básica, o cumprimento das obrigações e metas pactuadas em TAG e os resultados alcançados pelos entes fiscalizados. Pois bem, é inegável que houve um salto expressivo no número de matrículas de alunos na modalidade de tempo integral em diversos municípios do Estado do Maranhão, e que há divergência no que foi declarado com a realidade encontrada, o que se verificou também em relação ao município de Esperantinópolis. O artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 14.640, 31 de julho de 2023, define de forma mais precisa matrícula em tempo integral como sendo aquelas em que o estudante permanece na escola ou em atividades escolares por tempo igual ou superior a 7 horas diárias ou a 35 horas semanais, em 2 turnos, desde que não haja sobreposição entre os turnos durante todo o período letivo. Por sua vez, a portaria MEC 1495, de 2 de agosto de 2023, determina que, para a elaboração e a revisão da política educacional em tempo integral pelos estados, municípios e Distrito Federal, pressupõe o diagnóstico das escolas onde ocorrerá a expansão da matrícula, bem como a implementação de um plano estratégico ou de obras para a melhoria dos espaços e da infraestrutura para as escolas, com ampliação de jornada em tempo integral, considerando o número de estudantes a serem matriculados em tempo integral, bem como disponibilidade de estrutura básica, como refeitório, banheiro, salas e demais espaços educativos, respeitando as normas de acessibilidade para a inclusão dos estudantes com deficiência ou mobilidade reduzida. Como se percebe, antes de ofertar e efetivar a matrícula, os alunos da modalidade de tempo integral é necessário
que os entes públicos melhorem e ampliem toda a infraestrutura do espaço físico escolar. Por outro lado, não se afastando das observações da fiscalização realizada pela unidade técnica competente deste tribunal, entendo não existir, no presente momento, elementos para configuração de dano ao erário, de modo a justificar a instauração de tomada de conta especial. Dessa forma, concordo com a manifestação do Ministério Público de Contas em seu parecer, no sentido de que o melhor caminho a ser adotado neste primeiro momento é a celebração do termo de ajustamento de gestão, TAG, com o ente representado, na forma do que preceitua a resolução TCE número 296, de 20 de junho de 2018, de modo a possibilitar a correção de falhas e garantir a melhoria da qualidade da educação básica no município, cujos resultados devem ser monitorados continuamente por esta Corte de Contas. Então, dentro do exposto, de acordo com o parecer do Ministério Público de Contas, volto para que este tribunal conheça do presente de representação, pois estarem preenchidos os requisitos legais descritos no artigo 43, 6 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas. No mérito, seja considerado parcialmente procedente a representação, em razão de não ter sido constatada a implementação da educação básica em tempo integral de Esperantinópolis, no modo definido na Lei 14.640 de 2023, Portaria MEC 1495 de 2 de agosto de 2023 e Portaria MEC 2036 de 23 de novembro de 2023. C. Que seja celebrado termo de ajustamento de gestão, TAG, entre o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e a Prefeitura Municipal de Esperantinópolis, para fim de correção de falhas de implementação da educação básica em tempo integral, com observância dos padrões de qualidade para os ambientes educacionais. D. Que seja dada ciência ao Ministério da Educação dos fatos narrados na representação. E. Determinar a Secretaria de Fiscalização deste tribunal que institua processo de trabalho específico e contínuo para acompanhamento da educação em tempo integral, de modo que este tribunal possa comunicar à sociedade e ao Poder Legislativo, no ano a ano, a evolução do desenvolvimento da educação básica, o cumprimento das obrigações e metas pactuadas em TAG e dos resultados alcançados pelos entes fiscalizados. É como voto, senhor presidente. Passamos agora ao processo 4078. Onde é que está este aqui? Lula Roque. 4078. Só um momento, que eu estou tentando aqui descobrir onde é que está os processos. 4067 era Esperantinópolis. Pronto, achei. Processo 4078/2023. Também é uma representação. Da mesma forma, o representante é o Núcleo de Fiscalização 2 do TCE. O representado é o município de Senador La Roque, responsável Bartolomeu Gomes Alves. E o exercício é 2023. Então, trata-se de representação apresentada pelo Núcleo de Fiscalização 2, contra o município de Senador La Roque, que são reportadas evidências de irregularidade da declaração dos dados do Censo Escolar 2022, referente à matrícula da educação básica em tempo integral. Afirma que houve realização de levantamento em loco, onde a representação, onde se observou que o município de Senador La Roque não possui escola que funcione em tempo integral, e nenhum aluno matriculado nessa modalidade de ensino, e que permite concluir que foram informados 1.983 alunos a mais pelo município, que resultou em repasse significativo dos valores superiores e devidos, já que, segundo o artigo 43, parágrafo 1º, inciso I, letra I, da Lei número 1403/2020, Lei do Fundeb, o município recebe um incremento de 30% em relação ao valor base para os alunos, para cada aluno matriculado na modalidade de ensino integral, evidenciando, assim, irregularidade grave.
Obediência dos princípios constitucionais contraditórios, ampla defesa, proceder à citação do município. Após a apresentação das razões de defesa, os documentos foram encaminhados à unidade técnica, a qual concluiu pelo seguinte encaminhamento: conhecer da representação para preencher requisito de admissibilidade, considerar manifestações apresentadas. A conversão dos autos em tomada de conta especial. Para se manifestar nos autos, o Ministério Público de Contas opinou nos seguintes termos: que seja celebrado o termo de ajustamento de gestão, TAG, entre o Tribunal de Contas do Estado e a Prefeitura Municipal do Senador Larroque, para fim de implementação da educação básica em tempo integral, com observância dos padrões de qualidade para o ambiente educacional. Que seja dada ciência ao Ministério Público de Contas, ou melhor, ao Ministério da Educação, dos fatos narrados na representação. E determinar ser físico que institui processo de trabalho específico e contínuo para acompanhamento da educação em tempo integral, de modo a que este tribunal possa comunicar à sociedade e ao Poder Legislativo, ano a ano, a evolução e desenvolvimento da educação básica, o cumprimento das obrigações e metas pactuadas em TAG e os resultados alcançados pelos entes federados. Então, o processo é basicamente o mesmo. Esse e o próximo. São iguais. São iguais. Os 3 últimos são iguais. Exato. São personagens que mudam o município. O voto é no sentido de que, ouvindo o parecer do Ministério Público, que é o mesmo também, conheça a representação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade, no mérito seja considerado parcialmente procedente a representação e faça então sido constatar a implementação da educação básica em tempo integral, que seja celebrado termo de ajustamento de gestão entre o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e a Prefeitura Municipal do Senador Larroque, para fim de correção das falhas e implementação da educação básica em tempo integral, com observância dos padrões de qualidade para os ambientes. É como voto, senhor presidente. E, por fim, é o processo 4090, é uma representação, que também é do mesmo teor, feito pela núcleo de fiscalização do Tribunal de Contas. O município é Pirapemas, e o exercício financeiro é 2003. Então, aqui o preâmbulo aqui é o mesmo, né? Como está, já foi citado, apenas que narra que, de acordo com a informação prestada no centro escolar, o município de Pirapema informou que possui 2.605 alunos matriculados em regime de tempo integral e dispõe em sua rede escolar de uma escola que oferece essa modalidade. Afirma que houve a realização do levantamento e que foi feito em loco, onde se observou que o município de Pirapema possui uma escola que funciona em tempo integral e apenas 94 alunos. Aqui só muda a quantidade. Matriculado nessa modalidade desse ano, o que permite concluir que foram informados 2.581 alunos a mais pelo município, o que resultou em repasses significativos. O gestor foi citado também, iniciar a licitação pelos Correios, que mostrou infrutífera, seguir a procedimento de licitação por edital, e apesar do regulamento citado, o gestor não apresentaram defesa. Para se manifestar nos autos, o Ministério Público de Contas também propôs que seja celebrado termo de ajustamento de gestão, TAG, entre o Tribunal de Contas do Estado e o Prefeitura Municipal de Pirapema, para os fins de implementação da educação básica em tempo integral, observar os padrões de qualidade para os ambientes educacionais. Que seja dado ciência ao Ministério da Educação. Então, meu voto, senhor presidente, é acompanhando o parecer do Ministério Público, né, para que este tribunal realmente conheça a representação, por estarem preenchidos os requisitos legais, descritos no artigo 43, parágrafo 6º da Lei Orgânica do Tribunal, no mérito seja considerado parcialmente procedente a representação em razão de não ter sido constatada a implementação da educação básica em tempo integral no município de Pirapema, seja celebrado termo de ajustamento de gestão entre o Tribunal de Contas e a Prefeitura Municipal de Pirapemas para fim de correção de falhas de implementação da educação básica em tempo integral, com observância dos padrões de qualidade para os ambientes educacionais. Que seja dada ciência ao Ministério da Educação dos fatos narrados. É o voto, senhor presidente, é só. Agradeço a Vossa Excelência, considero todos aprovados na forma relatada anteriormente e convido Vossa Excelência para assumir a presidência. Convido, antes de sair, o conselheiro Daniel Itapari Brandão a iniciar a sua relatoria.
Bom dia, senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, senhor procurador, senhoras secretárias. Senhor presidente, inicio minha relatoria pelo processo número... Senhor conselheiro Daniel, convido o conselheiro para avanço. Com a palavra o conselheiro Daniel Tapari Brandão. Senhor presidente, inicio minha relatoria pelo processo de número 4684/2018. Trata-se de análise e apreciação da prestação de contas anual de gestores da administração direta do município de Barra do Corda, exercício financeiro 2017, tendo como responsáveis o senhor Welrick Oliveira Costa da Silva, ex-prefeito, e a senhora Sara Ferreira Costa Fleury, ex-pregoeira. A unidade técnica apontou irregularidades no envio de informações ao SACOP e falhas em procedimentos licitatórios. Devidamente citados, os gestores apresentaram defesa. O Ministério Público de Contas, no parecer de lavra do procurador, Dr. Douglas Paulo da Silva, opinou pelo julgamento irregular das contas com aplicação de multa. De início, realço que, no dia 22 de setembro de 2024, o gestor apresentou documentação que indicaria como ordenadores de despesas pessoas diversas, tentando assim afastar sua legitimidade. Não obstante, considerando as informações apresentadas pela unidade técnica na prestação de contas, que o caracterizou como ordenador, concluo que os documentos supracitados não são capazes de alterar sua qualificação e, por consequência, sua responsabilidade enquanto gestor das despesas, razão pela qual rejeita a argumentação aventada. Pois bem, no presente caso, após análise da defesa, vê-se que houve o saneamento da ocorrência referente ao envio das informações dos procedimentos licitatórios ao SACOP, mesmo que de forma intempestiva. Prosseguindo, restou demonstrada a persistência nas ocorrências em que houve falhas nas licitações. Tomada de preço número 005/2017, concorrência número 006/2017, pregão presencial número 075/2017 e pregão presencial número 027/2017. Tais como a ausência de publicação em jornal de grande circulação e portal da transparência do ente, cópia de edital inelegível, entre outros. Assim, conforme se infere, as falhas apontadas nos procedimentos licitatórios são de natureza formal, haja vista a ausência de má-fé e de prejuízo inequívoco de administração pública. Portanto, respeitando o entendimento dessa Corte de Contas em casos similares e verificados somente erros formais em procedimentos licitatórios de quantidade e qualidade mínima, nos quais os mesmos não denotam ato doloso de improbidade administrativa, devem as contas serem julgadas regulares com ressalvas. Ante o exposto, deixo de acolher o parecer do Ministério Público de Contas e voto pelo julgamento regular com ressalva das contas e, consequentemente, pela emissão de parecer prévio recomendando a aprovação com ressalva em relação ao prefeito. Aplicação de multa solidária no valor de R$ 4.600 ao senhor Eric Oliveira Costa da Silva e à senhora Sara Costa Fleury, em face das falhas apuradas nos procedimentos licitatórios em comento. Por final, que sejam feitos os encaminhamentos de praxe. Processo de número 6203/2019. Trata-se de demanda identificada como representação, embora seja formalmente denúncia, formulada em desfavor do município de Pasto do Lumiar em razão da existência de irregularidades na contratação das empresas Distrimed Comércio e Representações Limitadas, Dimensão Distribuidora de Medicamentos Limitada e Lenda Comércio de Medicamentos Limitada, para o fornecimento de fraldas descartáveis, objeto do pregão presencial número 03/2017, no valor de R$ 1.073.400. O denunciante alega que o valor previsto não se coaduna com a realidade local. Além disso, contesta a capacidade de fornecimento da empresa Lenda Comércio de Medicamentos Limitada e afirma que não consta no portal de transparência do município do SACOP nenhuma informação relativa ao processo licitatório. A unidade técnica constatou que, conquanto não existam as irregularidades aventadas na denúncia, havia pendência do encaminhamento de informações sobre a licitação do SACOP. O Ministério Público de Contas, no parecer do procurador Dr. Paulo Henrique Araújo dos Reis, opinou pela aplicação de multa aos responsáveis. No caso, embora inexistam as irregularidades apontadas pelo denunciante, verifico que há ocorrência de pendências quanto ao encaminhamento de informações ao sistema SACOP, justificando a aplicação da sanção aos gestores em virtude da violação à Instrução Normativa número 34/2014, vigente à época dos fatos, e aos princípios da legalidade, publicidade e transparência. Ante o exposto, acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela retificação de natureza do processo no sistema de processo eletrônico de representação para denúncia, pela imposição de multa de R$ 600 para cada um dos responsáveis e, por fim, pelo apensamento dos autos à prestação de contas do anual do ente. E, por fim, senhor presidente, processo número 1586/2023,
Trata-se de embargos de declaração apresentados por Kleber Alves de Andrade, prefeito de São Domingos do Maranhão, no exercício financeiro de 2022, contra parecer prévio PLTCE número 06/2024, que aprovou as contas anuais de governo, tendo em vista a inexistência de irregularidades. O embargante sustenta a existência de omissão e erro material por não estar evidenciado de forma clara a motivação e a fundamentação nos autos para aprovação das contas. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos, determinando, por consequência, a republicação do parecer prévio. Após análise cuidadosa dos argumentos do embargante, concluo que não existem no parecer recorrido as incorreções materiais alegadas. O parecer prévio PLTCE número 06/2024 apresentou fundamentação jurídica suficiente para justificar a aprovação das contas, ante a existência de conteúdo probatório apto a comprovar de forma clara e objetiva a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável, bem como das normas legais e regulamentares que regem a administração pública. Ante o exposto, voto pelo conhecimento dos embargos, declaração e, no mérito, pela sua rejeição, mantendo inalterada a decisão embargada. E era só o que tinha por hoje, senhor presidente. O processo aprovado de acordo com o voto do relator. Será a palavra à conselheira Flávia Gonzalez Leite. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-geral, senhoras secretárias, eu inicio minha relatoria com o processo 3048/2024, foi incluído em pauta e que se refere à elaboração de ato normativo. Trata-se de projeto de instrução normativa de iniciativa do presidente do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, que dispõe sobre os procedimentos administrativos vinculados à transição de governo dos chefes de poderes municipais por ocasião da transmissão de mandato no âmbito do Estado do Maranhão e da outras providências. O projeto de instrução normativa seguiu o trâmite estabelecido nos artigos 309, 312 a 321 do Regimento Interno desta Casa e, na sessão plenária de 10 de julho de 2024, foi distribuído a minha relatoria. A Secretaria Executiva das Sessões expediu o memorando, datado de 10 de julho, de acordo com a determinação constante dos artigos 312 e 313 do Regimento Interno do Tribunal de Contas, abrindo prazo de 7 dias para os conselheiros substitutos e procuradores de contas apresentarem sugestões e emendas ao projeto. Além das justificativas mencionadas na minuta da instrução, importa ressaltar que, atualmente, os procedimentos a serem adotados na transição de mandato de prefeito e de presidente de Câmara Municipal estão regulamentados no âmbito desta egrégia Corte de Contas pela Instrução Normativa número 45, de 9 de novembro de 2016. Haja vista que a referida instrução foi editada há 8 anos e que este ano serão realizadas eleições municipais, faz-se imperiosa a necessidade de atualização do referido ato normativo a fim de adequá-lo às alterações legislativas ocorridas neste período, bem como aperfeiçoar a regulamentação do tema. Dessa maneira, verifica-se que a necessidade de edição de instrução normativa está devidamente demonstrada. Passando à análise do conteúdo do projeto, constata-se que a minuta de instrução normativa inova ao definir o período de transição de mandato para o chefe do Poder Executivo, período compreendido entre a data da declaração do resultado da eleição pela Justiça Eleitoral e o 5º dia útil subsequente após a posse do prefeito eleito, e para o chefe do Poder Legislativo, aquele compreendido entre a data da declaração do resultado da eleição da mesa diretora e o 20º dia útil, após a posse do vereador presidente eleito, havendo a precaução de previsão de alteração dos referidos prazos se houver impugnação do resultado das eleições definido pela Justiça Eleitoral. A minuta também pormenoriza diversos atos e procedimentos que não estão suficientemente especificados na Instrução Normativa número 45/2016. O projeto de instrução detalha a forma de indicação da equipe de transição, ao definir que a indicação será realizada através de ofício entregue pelos sucedidos aos eleitos, com a indicação dos nomes dos representantes que farão parte da equipe, nos termos do artigo 1º, parágrafo 1º da Lei Estadual 10.186 de 2014, bem como quem os ocupantes dos cargos em fim de mandato poderão indicar para compor a equipe, a saber, um gestor ou técnico de cada secretaria. Além disso, a minuta prevê o prazo de 10 dias contados do recebimento do ofício, solicitando a formação da equipe de transição para os ocupantes dos cargos em fim de mandato, para que esses ocupantes indiquem membros de suas gestões que integrarão a equipe de transição,
estabelece que a equipe deve ter igual número de representantes entre gestões em fim de mandato e recém-eleitas, com, no máximo, 8 representantes no total. Ressalta-se também a importante previsão constante do novo projeto de que os indicados para compor a equipe de transição sejam profissionais com formação em nível superior nas áreas de direito, contabilidade, economia e ou administração, recursos humanos, de obras, de planejamento, de comunicação social, entre outras, devendo todo o processo ser acompanhado por controlador interno. Revelando indispensável preocupação com a transparência pública, o projeto de instrução também estabelece, em obediência aos ditames da Lei de Acesso à Informação, que o ato de constituição e nomeação da equipe deve ser publicado na imprensa oficial, no portal da transparência, no mural quadro de aviso de cada poder, e deve ser encaminhado ao TCE Maranhão e ao Ministério Público Estadual do Maranhão e ao Poder Legislativo Municipal no prazo de até 2 dias úteis. A nova regulamentação também determina que a equipe de transição deve ser coordenada pelo prefeito ou presidente de Câmara Municipal por pessoa por ele designada e que compete à equipe requisitar reuniões técnicas, informações e documentos a respeito dos órgãos e das entidades da administração pública municipal, tendo pleno e restrito acesso às informações relativas às contas públicas, aos programas e aos projetos de governo municipal e do legislativo, conforme o caso. O novo ato estabelece ainda, ao fixar que os membros da equipe de transição não poderão ser... estabelece que esses membros da equipe de transição não poderão ser remunerados pela administração pública por sua atuação e que a designação dos agentes é compulsória. Na presente proposição também foram incluídas as importantes previsões de que os gestores e os técnicos da Prefeitura, que se negarem a realizar reuniões técnicas e a fornecer informações às equipes de transição, serão responsabilizados administrativa, civil e criminalmente, e que, caso a equipe detecte alguma irregularidade ou seja impedida de acessar dados financeiros ou administrativos da Prefeitura ou Câmara Municipal, poderá representar imediatamente ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público para que as medidas cabíveis sejam tomadas. Outro sim, há determinação no sentido de que as reuniões técnicas sejam agendadas e registradas em ata que indique os participantes, os assuntos tratados, as informações solicitadas e o cronograma de atendimento das demandas apresentadas. O artigo 10 da proposição de instrução normativa traz importante evolução ao prever os documentos que devem ser entregues pela gestão, que se encerra aos gestores eleitos, independentemente de requerimento, a fim de permitir que os eleitos tenham amplo conhecimento da situação e possam planejar as ações a serem tomadas em início de mandato. Ressalte-se que a documentação exigida contempla a demonstração de cumprimento de importantes normas, como a Lei de Responsabilidade Fiscal, que proíbe o aumento de despesas com pessoal nos 180 dias anteriores ao final de mandato, bem como limita o empenho e a movimentação financeira nos 2 últimos quadrimestres. Por fim, a minuta de IN estabelece que, até a data da efetiva sucessão, os gestores sucedidos são responsáveis pela manutenção e atualização dos sistemas eletrônicos de transparência pública, além da remessa de informações obrigatórias aos sistemas informatizados do TCE Maranhão, SINC Folha, SINC Contrato e SINC Fiscal, bem como todas as informações contidas nas plataformas eletrônicas privadas, eventualmente contratadas pelo Poder Público Municipal, para a realização de licitações eletrônicas, impedindo que as empresas privadas prestadoras de serviços levem consigo as informações e documentos de interesse público imprescindíveis à continuidade administrativa. Verifica-se, assim, que o projeto está em consonância com as disposições do artigo 156, parágrafo 1º da Constituição Estadual, que estabelece que o prefeito municipal deverá entregar ao sucessor relatório da situação administrativa municipal. Da Lei Estadual 10.186, de dezembro de 2014, que dispõe sobre a instituição de equipe de transição por candidato eleito para o cargo de prefeito municipal, bem como da Lei Federal 10.609, de dezembro de 2002, que estabelece regras para a transição de governo no âmbito da administração federal. Além da Lei Estadual 10.219, de 2015, que instituiu a transição republicana de governo no âmbito da administração do Estado do Maranhão, podendo ambas, por analogia, serem aplicadas no âmbito municipal. Sendo assim, com base na necessidade de atualização da regulamentação das medidas que devem ser adotadas por ocasião da sucessão político-administrativa, o TCE elaborou o presente ato normativo com regramento seguro sobre o tema. Desse modo, essa relatoria entende que o presente projeto de instrução é conveniente e oportuno, motivo pelo qual voto no sentido que o Tribunal de Contas decida pela aprovação da instrução normativa nos termos do projeto que integra o presente processo. E é como voto.
Relato agora o processo 7280-2019. Trata-se de uma denúncia formulada pela empresa ThyssenKrupp Elevadores S.A. em desfavor da Universidade Estadual do Maranhão, UEMA, em razão de suposto inadimplemento do contrato 056-2014, que tem por objeto a prestação de serviço de manutenção de elevadores. Chamando o feito à ordem, verificou-se de pronto que a denúncia não foi devidamente instruída, que o tribunal não possui competência para apreciar o seu objeto. Ademais, a denúncia diz respeito a serviços que teriam sido prestados nos anos de 2014 a 2016. Assim, revelou-se desnecessário promover a citação do gestor para, em seguida, realizar-se o arquivamento dos autos. Verifica-se dos autos que a denunciante busca obter o pagamento de serviços que afirma ter prestado à Universidade Estadual do Maranhão. Como se disse, trata-se de interesses nitidamente privados, carecendo os órgãos de controle de competência para intervir em questões dessa natureza, mesmo que decorram da atuação de seus jurisdicionados. Esta egrégia Corte de Contas não deve adentrar na defesa de interesses particulares junto à administração pública, mas sim resguardar o interesse público. Assim, haja vista que a denúncia não foi devidamente instruída e que não compete ao Tribunal de Contas a tutela de interesses privados, a presente denúncia não atende aos requisitos previstos no artigo 41 da Lei Orgânica do TCE, motivo pelo qual não deve ser conhecida. Ante o exposto, voto no sentido de que o Tribunal de Contas decida não conhecer da denúncia e determinar o seu arquivamento. E é como voto. Processo 4437-2021. Trata-se de uma representação do exercício financeiro 2021 em face do município de Poção de Pedras, tendo por responsáveis Francisco de Assis Lima Pinheiro, prefeito, Alisson Campelo da Silva, secretário municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, Francisca Bandeira Câmara, secretária municipal adjunta de Educação, e José Vanclis Alves Rodrigues, secretário municipal de Administração. Trata-se de representação com pedido de medida cautelar formulada pelo Núcleo de Fiscalização 2 deste Tribunal de Contas, em face do município de Poção de Pedras, em razão de supostas irregularidades quanto à ausência de disponibilização de editais e de outras informações de interesse público de diversas licitações na internet, referentes ao exercício financeiro de 2021. Em resumo, o representante aponta que a Prefeitura de Poção de Pedras não disponibilizou na rede mundial de computadores certames licitatórios promovidos nos meses de abril a maio de 2021, os pregões presenciais 02, 03, 04, 05 e 06 de 2021 e tomada de preço 09 de 2021, denotando desinteresse na utilização de todos os meios eletrônicos disponíveis para divulgar os editais e anexos das disputas promovidas pelo município em ambiente virtual, o que configura violação à Lei de Acesso à Informação e à Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como ofensa aos princípios da legalidade, publicidade, transparência e vantajosidade, cuja preservação é atribuição inerente à boa administração pública. Após regular a instrução do feito, o Ministério Público de Contas, o seu procurador Jairo Cavalcante Vieira, emitiu parecer no qual entendeu que houve violação à Lei 10.520 de 2002 e à IN 34 de 2014, em razão da omissão do município representado tanto na publicação e disponibilização do edital, quanto no envio das informações obrigatórias ao TCE Maranhão. Sobre o pedido cautelar, verifica-se que o transcurso de longo período de mais de 3 anos, desde o ingresso da representação nesta Corte até a presente data, prejudica o seu exame, haja vista que não há mais urgência fundado o receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio, nem risco de ineficácia da decisão de mérito a serem avaliados. Quanto ao mérito, consoante concluído pela unidade técnica e corroborando o parecer do Ministério Público, os editais de licitações mencionados na representação em epígrafe, realizadas no exercício de 2021, de fato não foram disponibilizados na internet e tampouco o SACOP foi alimentado tempestivamente, o que revela infringência à Instrução Normativa 34/2014 do TCE, vigente no exercício financeiro de 2021. Ante o exposto, com base na conclusão da instrução e acolhendo o parecer do Ministério Público, voto no sentido de julgar procedente a representação, aplicar aos responsáveis multa no valor de R$ 3.000, com fundamento no artigo 274, parágrafo 3º, inciso 3 do Regimento Interno, e artigo 13 da IN TCE Maranhão 34/2014, em razão do envio intempestivo dos elementos de fiscalização referente aos pregões presenciais 02, 03, 4, 5, e da tomada de preço 09, todos do exercício 2021. E aplicar também aos responsáveis a multa no valor de R$ 5.000,
prevista no artigo 67, inciso 3º da Lei Orgânica, em razão do descumprimento da Lei de Acesso à Informação, da Lei 8666/93 e da Lei 10.520, decorrente da não disponibilização dos editais e anexos dos pregões presenciais e da tomada de preços no portal da Transparência Municipal. Além disso, recomendações ao gestor e determinação a aperfeiçoamento dos autos, a tomada de conta de gestores da administração direta do município de Poção de Pedras, processo 1596/2022. E é como voto. Processo 8810/2021, trata-se de denúncia formulada em desfavor da Câmara Municipal de Estreito, de responsabilidade do senhor Tavani de Miranda Firmo, em razão de supostas irregularidades no envio de elementos de fiscalização ao Sistema de Acompanhamento de Contratações Públicas, SACOP. O denunciante alegou que o SACOP não era devidamente atualizado desde o exercício financeiro de 2018. A unidade técnica verificou que não havia atualizações do SACOP referente aos exercícios financeiros 2019, 2020 e 2021. Após regular a instrução do feito, o Ministério Público de Contas manifestou-se pela aplicação de multas e juntada dos autos às contas anuais do exercício financeiro de 2021. Constata-se que as ocorrências foram devidamente comprovadas, devendo ser combinada ao gestor a multa fixada no artigo 13 da Instrução Normativa número 34/2014. Importa ressaltar que as irregularidades dizem respeito aos exercícios financeiros de 2018 a 2021, sendo essa relatoria competente para apreciar apenas as relativas ao exercício de 2021. No referido exercício, não foi comunicada a realização dos seguintes processos licitatórios: pregão presencial 01/2021, 02/2021, primeiro termo aditivo ao contrato 601/2020, quarto termo aditivo ao contrato número 01/2017, dispensa de licitação para aquisição de materiais de consumo. Portanto, considerando que deixaram de ser comunicados 5 eventos, a multa deve ser fixada no valor de R$ 3.000. Ante exposto, acolhendo o parecer do Ministério Público, voto no sentido de que o Tribunal de Contas conheça da denúncia e aplique ao responsável multa no valor de R$ 3.000, com fundamento no artigo 274, parágrafo 3º do Regimento Interno e artigo 13 da IN, TCE Maranhão 34/2014. E é como voto. Processo... Só um minuto. Processo número 22/2023. Trata-se de representação formulada pela empresa Evolução Construções e Serviços Limitada, via ouvidoria deste Tribunal de Contas, em razão de supostas irregularidades no pregão eletrônico 028, promovido pelo município de Pinheiro, que tem por objeto registro de preço para eventual e futura contratação de serviços de limpeza. No caso, a representante Evolução Construções e Serviços e o responsável é o senhor João Luciano Silva Soares. Em síntese, aduz a representante que, no dia 13 de dezembro de 2022, foi aberta a sessão do pregão eletrônico 028/2022, do qual participou, tendo apresentado a oferta mais baixa na disputa de desempate, mas que foi desclassificada. Alega que a empresa que estava em segundo lugar foi habilitada e teve sua proposta readequada aceita, superando a oferta da representante, que era significativamente mais baixa. Alega também que a ata do pregão não foi disponibilizada em nenhum momento e pedida a compreensão dos motivos de sua desclassificação. Destacou que, apesar de inúmeros e-mails enviados à Comissão Permanente de Licitação e contatos telefônicos solicitando esclarecimentos, não recebeu qualquer resposta. Além disso, assevera que sua intenção de recurso não foi avaliada pela CPL. O representado foi citado... Só um momento. Porém, deixou transcorrer o prazo sem manifestação, resultando nos efeitos da revelia. Após regular a instrução do feito, o Ministério Público de Contas opinou pela procedência parcial da representação em epígrafe. Examinando os autos e em consulta à ata completa do pregão no portal comprasnet.gov.br, extrai-se que restou comprovada a recusa sumária por parte do pregoeiro da intenção de recurso manifestada pela representante. É o que se extrai dos registros consignados na ata da realização do pregão eletrônico 028/2022. A jurisprudência do Tribunal de Contas da União é pacífica ao estabelecer que, na fase de intenção de recursos em pregão, seja eletrônico ou presencial,
O juízo de admissibilidade deve restringir-se à verificação dos pressupostos recursais, sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação, sem adentrar o mérito do pedido. Nesse sentido, o acórdão número 2488/2020, plenário do TCU. Incorreta dessa forma a conduta da administração neste particular, porquanto o juízo de admissibilidade feito pelo pregoeiro sobre a intenção de recorrer da empresa representante não se ateve à verificação da presença dos requisitos formais de conhecimento, caracterizando o julgamento antecipado do mérito recursal. Ante o exposto, anuindo ao parecer do Ministério Público, voto no sentido de que o tribunal conheça da representação e, no mérito, decida pela procedência parcial desta, aplicando multa pecuniária no valor de R$ 2.000, prevista no inciso 3º do artigo 67 da Lei Orgânica, em decorrência da infração à previsão do artigo 4º, inciso 18, da Lei 10.520, de 2002. E é como voto. Processo 758/2023. Trata-se de uma denúncia encaminhada através da ouvidoria deste tribunal, em razão da existência de suposto servidor público fantasma no município denunciado, senhor Manuel Inácio Rodrigues Filho, que ocupa o cargo efetivo de digitador. O gestor foi devidamente citado e apresentou defesa. O resultado da análise da manifestação apresentada pela unidade técnica está consubstanciado no relatório de instrução 1258/2024. E o Ministério Público de Contas, por sua vez, o parecer da lavra do procurador Douglas Paulo da Silva. Em sede de defesa, o prefeito do município alega que o servidor solicitou relotação para que pudesse exercer suas atividades no município de São Luís, no escritório de representação no município. Entretanto, o gestor não apresentou qualquer documento que pudesse comprovar o alegado. Não foi apresentado o suposto requerimento, tampouco ato formal de relotação. Ademais, embora o prefeito tenha afirmado que o servidor está lotado em São Luís, o próprio gestor também acostou aos autos folha de frequência da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, as quais informam que o servidor desempenhou suas atividades na referida secretaria. Constata-se, portanto, diante da contradição de informações prestadas pela defesa, que o gestor não logrou êxito em demonstrar que o servidor público desempenha atividades, o que leva a concluir que são procedentes as alegações da denúncia. Há, dessa maneira, indícios da prática de ato ilegal de que resulte dano ao erário, devendo ser instaurada tomada de contas especial para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano, nos termos do artigo 13 da Lei Orgânica do Tribunal. Ante o exposto, voto no sentido de que o Tribunal de Contas decida instaurar a tomada de contas especial para apurar o efetivo desempenho de atividade do servidor Manuel Inácio Rodrigues Filho, junto ao município de Santa Helena. Citar no bojo da tomada de contas especial o prefeito do município, a secretária municipal de Cultura, Turismo e Eventos e o servidor Manuel Inácio Rodrigues para apresentarem defesa nos termos do artigo 127 da Lei Orgânica do TCE Maranhão. E é como voto. E eram estes os processos a relatar hoje, senhor presidente. Aprovado, de acordo com o voto da relatora. Concedo a palavra ao conselheiro Antônio Blackout. Senhor presidente, senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor procurador-geral, senhores secretários. Processo 3343/2015. Esse está sob vista. 8950/2021, uma representação em face do município de Humberto de Campos, relativa a fatos do exercício 2021. Quem representou vereadores daquela Câmara, daquele município, e o representado no município de Humberto de Campos, na pessoa de Josué Silva Souza, secretário municipal de Educação, Sidney Luiz Silva Lima, secretário municipal de Administração, Patrimônio e Finanças, e pelas senhoras Tatiane Gomes Ferreira Fernandes, secretária municipal de Saúde, e Maria Rosário de Fátima Oliveira Silva, secretária de Assistência Social e Direitos Humanos. Há procuradores constituídos nos autos. Qual foi o objeto da representação, ou qual é? Supostas irregularidades na prática desenfreada de adesões a atas de registro de preços nas contratações realizadas pelo gestor do Executivo Municipal de Humberto de Campos, no exercício financeiro de 2021. Alegam os representantes que o gestor municipal vem se esquivando de sua obrigação de licitar
gerando um verdadeiro atentado aos cofres públicos, além de não realizar nenhum planejamento e tampouco atender aos limites de adesões estabelecidos nos normativos vigentes, rescindindo contratos bem mais vantajosos, além de atas que ainda tinham saldos para aderir a atas de outros municípios sem nenhuma justificativa legal ou plausível. Esse é o objeto da representação. O processo está devidamente instruído pela unidade técnica e a parecer do Ministério Público. Voto, acompanhando a unidade técnica e o Ministério Público, no sentido de que o Tribunal de Contas decida conhecer da representação por preencher os requisitos de admissibilidade, considerar improcedente a representação por não estarem presentes elementos probatórios mínimos e suficientes para ensejar a continuação da presente investigação. Determinar o apensamento dos autos das contas anuais da tomada de contas dos gestores da administração direta de Humberto de Campos, processo 2896-2022, relativo ao exercício 2021, para análise em conjunto e em confronto com a referida prestação de contas, conforme estabelece o artigo 50, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas. É como voto, senhor presidente. Processo 2125-2023 é uma representação em face do município de Santa Inês, relativa a fatos ocorridos em 2023. Quem representou, LC Silva Limitada, tem CNPJ. O município de Santa Inês foi representado aqui pelo senhor Luiz Felipe Oliveira de Carvalho, prefeito, Del Victor Pinho Cipriano Cunha, pregoeiro oficial, e Breno Luiz Mendes Raposo Vieira, chefe de gabinete do prefeito. Há procuradores constituídos nos autos. Qual é o objeto da representação? Supostas irregularidades na condução do pregão eletrônico SRP 017-2023, cujo objeto trata do registro de preços para fornecimento de gêneros alimentícios para atender às necessidades das secretarias municipais de Santa Inês, no exercício 2023. A empresa representante alega que no dia 31 de abril de 2023 foi iniciada a etapa de julgamento de propostas no sistema de compra do governo federal e se sagrou vencedora de 39 itens do certame. Por sua vez, em 6 de 6 de 2023, iniciou-se a solicitação de diligência para o envio de anexos. Já no dia 7 de 6 de 2023, às 8h38, foi informado via sistema que a fase de habilitação iria continuar. Todavia, após alguns minutos, deu-se início à contagem de prazo para a intenção de recurso, precisamente às 8h41. Logo em seguida, às 9h05, foi formado o prazo final para registro de intenção de recurso. Essa representação foi submetida à instrução técnica e à conclusão dessa instrução, e o Ministério Público se manifestou nos autos. O voto, senhor presidente, acompanhando tanto a unidade técnica quanto o Ministério Público, é no sentido de conhecer da representação por preencher os requisitos de admissibilidade, acolher as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis, que foram notificados durante a instrução do processo, e, em razão do acolhimento dessas alegações de defesa, arquivar o presente processo, com base no artigo 50, inciso 1 da Lei Orgânica do Tribunal. É o voto. Processo 176-2024 é uma representação com pedido de medida cautelar em face do município de Vargem Grande, relativo à ocorrência no exercício 2023. Quem representou? A empresa Quebec Construções e Tecnologia Ambiental S.A., a procurador constituído. O município de Vargem Grande está aqui representado pelo senhor José Carlos de Oliveira Barros, prefeito, Ricardo Barros Pereira, presidente da Comissão Permanente de Licitação, e Hugo Rafael Araújo de Mesquita, assessor jurídico da Comissão Permanente de Licitação. Qual é o objeto dessa representação? Supostas irregularidades na concorrência 001-2023, que tem por objetivo a contratação de empresas sob regime de concessão para a realização de serviços de implantação e operação de aterro sanitário, incluindo a destinação final e monitoramento de resíduos sólidos urbanos. A empresa representante alega que foi inabilitada e ratificada sua inabilitação em sede de julgamento recursal, em razão do equivocado julgamento de sua proposta técnica e que o julgamento de sua proposta técnica foi fundamentado em critérios subjetivos, sem qualquer previsão expressa no edital da licitação. Acrescenta ainda que é detentora da proposta menos onerosa ofertada ao certame.
Logo, a utilização de critérios subjetivos viola os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa, prejudicando não apenas a empresa representante, como também a própria administração pública e o interesse público como um todo. Essa representação foi objeto de instrução técnica e recebeu o parecer do Ministério Público. A unidade técnica se manifestou pelo deferimento da medida cautelar e o Ministério Público, abre aspas, considerando a falha identificada pela unidade de fiscalização e o vultoso valor da contratação, que alcança o montante de R$ 231.071.582,21, manifesta-se pela determinação de fiscalização, nos termos do regimento interno. Voto, com base na conclusão da unidade técnica e do parecer do Ministério Público, voto para que o tribunal conheça da representação por preencher os requisitos de admissibilidade, defira a medida cautelar, com base no artigo 75 da Lei Orgânica do Tribunal, determinando que o representante do município de Vargem Grande se abstenha de realizar pagamentos em favor da empresa vencedora, CRI Coleta e Industrialização de Resíduo Limitado, até o julgamento de mérito da presente representação, ante a presença dos pressupostos da plausibilidade jurídica e do perigo da demora, até que o tribunal decida sobre o mérito da questão suscitada. Notificar os responsáveis para, se assim desejarem, no prazo de 5 dias, se manifestarem face das supostas irregularidades e ilegalidades apontadas na representação e no relatório de instrução técnica 1092/2024, de 4 de março de 2024. E, simultaneamente, acolhendo o parecer do Ministério Público, que o tribunal determine procedimento fiscalizatório para apurar eventuais irregularidades identificadas no relatório técnico. Informar aos representantes, determinar a unidade técnica responsável por essas providências e também o monitoramento do cumprimento dessa deliberação. É como voto, senhor presidente. Processo 1897/2024 é uma consulta oriunda do prefeito de Santa Helena, agora do exercício 2024, senhor Zezildo Almeida Júnior, advogado constituído nos autos. A consulta foi feita nos seguintes termos. O servidor efetivo investido no cargo de secretário municipal pode optar pela remuneração de seu cargo efetivo? Em caso positivo, optando pela remuneração do cargo efetivo, poderá o servidor investido no cargo de secretário municipal perceber todas as vantagens inerentes ao seu cargo e outras vantagens previstas em lei para a categoria à qual pertence? Em caso de negativa do questionamento, A. Qual medida alternativa o município poderia adotar? A presente consulta, frise-se, foi formulada por autoridade que possui legitimidade, de acordo com o rol de legitimados para consultas, na forma do artigo 59 da Lei Orgânica do Tribunal. Acerca da aplicabilidade, em tese, contém a indicação do seu objeto, foi formulada articuladamente e contém a indicação precisa da dívida e controvérsia suscitada, e trata de matéria de competência deste tribunal, de modo que estão satisfeitos todos os requisitos de admissibilidade previstos no já referido artigo 59 da Lei Orgânica. Essa consulta foi submetida à unidade técnica competente, que elaborou o relatório de instrução conclusivo, e foi ao Ministério Público, que se manifestou no sentido de concordar integralmente com as conclusões da unidade técnica. Portanto, o voto, senhor presidente, acolhendo os fundamentos apresentados pela unidade técnica e a manifestação do Ministério Público de Contas, é no sentido de conhecer da consulta formulada, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade exigidos no artigo 59, parágrafos 1º e 2º da Lei Orgânica do Tribunal, responder à consulta formulada nos seguintes termos: a cessão, disposição e requisição de servidor público efetivo devem estar devidamente previstas em lei, que deve estabelecer os requisitos mínimos para a regularidade do ato. Dentre outros, demonstração do caráter excepcional e do relevante interesse público da sessão, o exercício de cargo em comissão, função de confiança ou outros cargos previstos em lei específica, estabelecimento de órgão cessionário, como o responsável pelo ônus da remuneração, incluídos os encargos sociais, exceto em situação excepcional devidamente justificada,
devendo, neste caso, obedecer ao artigo 62 da LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, quando se tratar de servidor municipal cedido a ente federativo diverso. Facultada ao servidor a opção pela remuneração do cargo efetivo. A formalização da cessão mediante portaria ou outro instrumento equivalente, o prazo do ato sendo defesa a cessão por tempo indeterminado, e outras normas procedimentais necessárias à formalização da cessão. O servidor público, 2. O servidor público investido no cargo de secretário municipal pode optar pela remuneração de seu cargo efetivo, perceber todas as vantagens inerentes ao seu cargo e outras vantagens previstas em lei para a categoria a qual pertence, desde, repito, que previsto na legislação de regência. Consignar que a resposta a esta consulta tem caráter normativo e constitui pré-julgamento da tese. Encaminhar o resultado dessa consulta aos consulentes, senhor Zezildo Almeida Júnior, prefeito de Santa Helena, acompanhado da proposta do voto e do relatório de instrução técnica e do parecer do Ministério Público. É como voto e é só, senhor presidente. Processo aprovado, de acordo com o voto do relator, concedo a palavra ao conselheiro Osmário Freire Guimarães. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutora conselheira, doutor procurador, eu inicio relatando o processo 7851/2018. Trata de embargo de declaração em sede de recurso de revisão das contas anuais da administração direta e dos fundos de Pedro do Rosário, 2010 exercício, responsáveis, senhor José Arnold Silva Borges e outros, a procuradores habilitados nos autos. Então, trata de embargo de declaração em face do acordo PLTCA número 630/2022, que negou provimento ao recurso de revisão referente às contas da administração direta dos fundos municipais de Pedro do Rosário, 2010, considerando que não restaram configuradas as hipóteses de omissão e obscuridade aventadas pelos embargantes, eu acompanho o Ministério Público de Contas no sentido deste tribunal conhecer dos embargos, mas negar-lhe provimento. É o voto. O processo 2642/2022, contas anuais da Prefeitura Municipal de Apicoaçu, 2021, responsável, senhor José de Ribamar Ribeiro, a procuradores habilitados nos autos. Após a análise da defesa, a unidade técnica concluiu pela manutenção da ocorrência referente a gastos com saúde, desculpa, não é com saúde, gastos com educação, retificando. O Ministério Público de Contas, em parecer do Dr. Douglas Paulo da Silva, após verificação de documentos complementares apresentados, manifestou-se pela aprovação das contas. E o voto aqui fica no meio dos dois. Aí o voto é no sentido deste tribunal emitir parecer prévio pela aprovação com ressalva das contas do município de Apicoaçu, exercício 2021, de responsabilidade do senhor José de Ribamar Ribeiro. É o voto. O processo 2848/2022, prestação de contas anuais da Câmara Municipal de Bom Jesus das Selvas. O exercício é 2021. Responsável, senhor Denis Jackson da Silva Brito. Ao analisar a prestação de contas, a unidade técnica não apontou nenhuma ocorrência. O Ministério Público de Contas, em parecer do Dr. Paulo Henrique Araújo dos Reis, manifestou-se pelo julgamento regular das contas e eu acompanho o Ministério Público de Contas, que coincide com a conclusão da unidade técnica, no sentido deste tribunal julgar regulares as contas da Câmara Municipal de Bom Jesus das Selvas, exercício 2021, de responsabilidade do senhor Denis Jackson da Silva Brito. É o voto. O processo 5631/2023 é uma denúncia feita por vereadores no município de Codó. O exercício é 2023, responsável, senhor José Nilton Pinheiro Calvé Filho. Ao analisar os autos, a unidade técnica concluiu que a denúncia não preenche os requisitos de admissibilidade,
em conformidade com o artigo 41 da Lei Orgânica desta Casa. O Ministério Público de Contas, em parecer do Dr. Paulo Henrique Araújo dos Reis, manifestou-se pelo não conhecimento da denúncia. Eu acompanho o Ministério Público de Contas, que coincide com a conclusão da unidade técnica, e voto no sentido deste tribunal não conhecer da denúncia, por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos em lei de regência da matéria. Determinar a inclusão do município de Codó no plano anual de fiscalização deste tribunal, ou plano semestral, para exames de atos e contratos. É o voto. O processo 5817/2023 é uma representação feita por empresa privada com pedido de medida cautelar em razão de possíveis irregularidades no pregão eletrônico número 26 de 2023, realizado pelo município de Santo Amaro do Maranhão, o exercício 2023, responsáveis: senhor Leandro Oliveira da Silva, senhora Maria Aparecida Conceição e Jacionaé Lins Vieira Xavier. A representante alega que o município utiliza a plataforma para pregão eletrônico, que vem sendo alvo de questionamentos por parte do Ministério Público Estadual e do Tribunal de Contas. Ao analisar os autos, a unidade técnica não identificou subsídios para a concessão de medida cautelar. O Ministério Público de Contas, em parecer do Dr. Paulo Henrique Araújo dos Reis, manifestou-se pelo conhecimento da representação, indeferimento da medida cautelar e citação dos responsáveis. A proposta de voto, o voto é nesse sentido, acompanhando aí o parecer do Ministério Público. E é só, senhor presidente, por hoje. Todos os processos aprovados de acordo com o voto do relator. E nada mais havendo até tarde, declaro encerrada a presente sessão. Então, agora aí, né?